Fala promessas, bom dia, tá apanhando o negócio aqui? Bom dia, que o Senhor te abençoe, excelente sábado para você, que a graça do Senhor transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em todas as esferas, em todos os níveis da sua vida, em nome de Jesus. Você recebe ou não? Você recebe ou não? Fala para mim. Estamos na nossa jornada, estamos na nossa caminhada, aprendendo, fortalecendo, aquecendo o nosso coração todos os dias, mergulhados na graça, no favor do Senhor sobre as nossas vidas. Temos caminhado nesse tempo sobre os livros de Romano e Efésios. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós já lemos não vou falar que nós lemos, né? Mas nós já caminhamos um pouco sobre todo o livro de Efésios. E agora vamos voltar para o capítulo 1 novamente. E como eu tinha dito para vocês lá no começo, que nós iríamos passar para outros livros, mas eu senti da gente continuar no livro de Efésios. Então nós estudamos um pouco, alguns pilares, agora nós vamos continuar falando sobre isso, continuar sobre o livro de Efésios nesses próximos, são 6 capítulos, então nos próximos 6 dias aí a gente passa então para outro livro, tá bom? Então nós vamos ler novamente, estudar, usar novamente o livro de Efésios aqui no nosso devocional, tá bom? Vamos lá então. Eu tenho que pedir, né? Eu tenho que pedir, não posso esquecer. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Essas 5 coisas eu sempre vou pedir pra você. Eu sei que é chato, tem gente que pula essa parte, meu Deus, mas não faça isso. Interage, faça parte daquilo que Deus está construindo. O que Deus está construindo é uma igreja forte, uma igreja compromissada, com um avivamento poderoso, com uma colheita de almas sobrenatural, um cuidado através do discipulado. Mas isso só é possível debaixo da graça. Enquanto as pessoas não entenderem a graça, não haverá avivamento. Enquanto as pessoas não entenderem a graça, não haverá salvação de forma sobrenatural. A graça de Deus. Nós já estudamos, nós já falamos sobre isso. Esse é o tempo da revelação da graça de Deus. E precisamos estar comprometidos. Precisamos estar alinhados com essa verdade, com esse tempo, com essa estação que nós estamos vivendo. Tá bom? Então faça a sua parte, curta, comenta, fala bom dia, paz, sei lá, comenta qualquer coisa, só pra gente ter uma interação aqui, o que marcar você, o que chocar você, o que confrontar você, coloca aqui, não tem problema não, tá bom? Vamos lá, Efésios 1, eu quero ler com você o versículo 7, Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Nele quem? Em Cristo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, que ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Uma das coisas que mais impedem a igreja de avançar, de crescer, de fato prosperar, de se multiplicar, é um negócio chamado culpa. Não é nem o pecado, é a culpa. Qual que é o objetivo do diabo? Nos prender nos nossos erros e nas nossas falhas. Nós somos humanos. Somos libertos da natureza do pecado? Somos. Só que você precisa entender o seguinte: Jesus morreu pela condenação do pecado. Jesus pagou o preço da dívida do pecado. Sendo assim, nós hoje em Cristo, nós não estamos mais presos à natureza do pecado. Nós não somos mais pecadores por natureza, porque somos agora nova criação em Cristo. Sem Cristo, somos pecadores
condenados, desconectados de Deus, amaldiçoados. Somos tudo isso. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós somos livres dessa condição e estamos em uma nova condição. Recebemos da natureza, da identidade de Cristo em nós. Jesus morreu para nos livrar da condenação do pecado. Só que preste atenção, Jesus não morreu para nos livrar das tentações do pecado. Isso significa que mesmo que a natureza do pecado não esteja em mim, eu ainda sou tentado pelo pecado. Porque o meu espírito nasceu de novo. A minha alma está sendo transformada e confrontada pela palavra, mas o meu corpo ainda é contaminado pelo pecado. Os meus instintos, os meus desejos ainda são influenciados pelo diabo. Porque Jesus não morreu para acabar com a influência do pecado. Jesus não morreu para acabar com a tentação. Ele morreu para nos livrar da condenação do pecado. Então, tem gente que fala assim, como que fulano nasceu de novo? Como que vamos trazer para o pessoal, como que eu nasci de novo se eu ainda sinto desejos pelo pecado? É natural. Porque você ainda está na carne e ainda é contaminada pelo pecado. Você vive num mundo onde o pecado não foi tirado de todo mundo. A natureza saiu de você, das pessoas à sua volta. Se elas não estiverem em Cristo, não saiu. Do mundo, não saiu. Então, o pecado, ele tem influência ainda sobre a minha vida. Por causa do meu corpo, que ainda não foi salvo, que ainda não foi glorificado. Quando eu tiver o corpo glorificado, aí sim, nem domínio, nem influência, nem nada. Seremos completamente livres do pecado. Mas nesse momento, até esse momento, enquanto você não morrer, enquanto eu não morrer, ou sermos arrebatados, seremos tentados. Sentiremos desejos pelo pecado. E qual que é a grande sacada do diabo? Como ele sabe de tudo isso, ele não pode te condenar pela natureza mais, porque você agora é filho de Deus. Mas ele te condena com a culpa pelos seus desejos pecaminosos. E aí você é seduzido pelo seu desejo. Nós somos seduzidos pelos nossos desejos. E às vezes pecamos. Mas não porque queremos pecar no sentido de que somos pecadores e precisamos do pecado para sobreviver. É por causa do instinto que não dominamos e acabamos pecando. Aí vem quem? O diabo. Você não é crente é nada. Você não nasceu de novo é nada. Não mudou nada, olha aí você pecando de novo. Olha, principalmente se for aqueles pecados recorrentes. O diabo vem na veia. Mas deixa eu te falar. O texto é claro. O texto é claro. Cara, isso é evangelho. Isso é evangelho. Inclusive eu vou criar uma frase com isso. Criar uma logo com isso. Isso é evangelho. Tem uma moda agora que as igrejas põem, né? Isso é a placa da igreja, né? Isso é... Não, isso é evangelho. Vou criar isso aí. Presta atenção. Presta atenção. Eu sou livre da natureza do pecado. Não sou livre da influência do pecado. Não sou livre de nunca mais cair no pecado. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Mas deixa eu te falar. Eu sou livre da condenação. E é isso que o diabo não quer que a gente entenda. O diabo quer fazer a gente ficar preso no que nós fazemos e não no que Cristo fez.
Como ele não pode nos condenar pela natureza, então ele vai nos condenar pelos atos. Só que tem um problema, olha o texto. Nele, em Cristo Jesus, temos a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Pelo sangue de Jesus, eu fui liberto da natureza do pecado. Eu fui liberto da natureza do pecado, mas também sou perdoado dos meus atos pecaminosos. Tem gente que fala assim, olha, Jesus resolveu o seu problema com o pecado, agora é com você. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é, eu fui liberto da natureza do pecado e também tenho direito, acesso a perdão pelos meus atos pecaminosos. Aí você fala assim, então agora eu posso pecar à vontade, eu posso chutar o balde, meter a cabeça em tudo. Deixa eu te falar, você é criança, bebê. Você é criança. Você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. A liberdade não consiste em eu poder fazer o que eu quiser. A liberdade consiste em eu não precisar fazer o que não me convém. Aquilo que Paulo diz. Tudo me é permitido. Mas se eu crescer, eu vou perceber que tem coisas que não é pra mim. As pessoas sempre perguntam, eu posso beber? Pode. Não tem nada na Bíblia que proíbe isso. Mas deixa eu te falar, quando você crescer, quando você amadurecer espiritualmente, você vai perceber que não convém. Não convém. Posso fazer tatuagem? Pode. Pode. Não tem nada na Bíblia. Não tem nada na Bíblia que fala disso. Mas o dia que você crescer, o dia que você amadurecer, você vai perceber que não precisa. Não convém. Ah, eu posso? Pode. O texto é claro. Tudo. T-U-D-O. Tudo me é permitido. Porque eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. E na graça eu posso fazer o que eu quiser. Só que na graça, eu também sou convidado a crescer. E quando eu cresço, eu percebo que nem tudo me convém. As pessoas falam assim, olha, se eu pregar a graça, a minha igreja vai desandar no pecado. Não. Se você pregar a lei, eles vão pecar escondidos. E pecado escondido não é transformado. Quem vive pecando escondido nunca será aberto para a transformação. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3 ou capítulo 1, sei lá, está na Bíblia. Você lê a Bíblia todinha que você vai achar. Enquanto nós estamos com o rosto coberto, nós não podemos ser transformados. Mas a partir do momento que o véu for tirado, que as nossas máscaras forem tiradas e nós nos expusermos à glória de Deus, à graça de Deus, aí então seremos transformados. Não existe transformação na lei, a transformação está na graça. Porque somente através da transformação é que eu serei levado à maturidade. Só que enquanto você é imaturo, é claro que você vai pecar, você vai errar o alvo. Não porque você é pecador, mas porque você ainda não governa sobre o seu corpo. Você ainda não exerce domínio sobre a sua vida. Por isso, perdão de pecados. O perdão dos pecados não é para você fazer o que você quiser. O perdão dos pecados é uma garantia de Deus para mostrar para você que enquanto você está crescendo, Ele está com você e Ele não te condena. E a condenação não faz parte da sua vida. Não é porque você está aprendendo a andar e está caindo que você merece o juízo. Você está crescendo. Você está pegando revelação da graça, você está mergulhando na profundidade do amor, no conhecimento, na revelação do Senhor. E por causa disso, às vezes você erra. Porque você está aprendendo, você está se desenvolvendo. A lei rouba isso de você. A religiosidade rouba isso de você.
Não é permitido errar, não é permitido aprender. Você tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo certinho. E se não fizer, condenação. O evangelho não é isso. Você tem que fazer, você tem que crescer. Mas enquanto você não consegue, perdão, graça, favor, poder, unção, porque só através do Espírito Santo, só através do perdão dos pecados é que nós podemos crescer e amadurecer, livres de toda a condenação diante de Deus. Isso é evangelho. Nele temos a redenção. O perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, não é segundo as minhas obras. Não é segundo o grau de pecado. Olha, certos pecados têm perdão, outros não têm. Pecado que você cometeu antes de ser batizado, está perdoado. Agora que você aceitou Jesus, você batizou, agora você se vira com seus pecados. Isso não é evangelho. Eu tenho perdão de todos os pecados presentes, passados e futuros. Porque a graça está sobre mim. Está me levando a um lugar de aperfeiçoamento, de transformação, e que às vezes eu caio, às vezes eu vacilo, e por isso eu tenho perdão, para que nenhuma condenação me faça olhar para trás e pensar que eu estou no mesmo lugar. Eu estou crescendo, e o perdão de Deus mostra para mim que eu estou seguindo a direção do Espírito. Eu não sou escravo da lei. Eu não vivo pela lei. Perdão de pecados é uma garantia de Deus, dizendo para você: vem, eu vou te ajudar, essa tentação não te define, essa queda não te define, vambora, eu te perdoo, vambora, segue, isso é evangelho. Pegou? Pegou ou não? Espero que você entenda essa verdade. Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ai, Jesus. O Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito. O Senhor pensou em tudo. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos crescer. Podemos amadurecer. Obrigado porque, mesmo sendo ainda influenciados, essa influência do pecado não nos define. Mesmo que ainda errantes, mas esses erros não nos definem. Somos perdoados por isso, porque já não somos mais pecadores. A nossa natureza foi transformada. Por isso o Senhor jamais permitirá que os nossos erros sejam usados contra nós. Porque nós estamos em um novo nível, em uma nova identidade, uma nova espécie de vida. A espécie de Cristo. A natureza de Cristo. Pai, que nós tenhamos consciência do perdão do Senhor. Muitos pregam a consciência pelo pecado. A consciência do pecado. Isso não é evangelho. Isso é a lei. Evangelho não é. A mensagem do evangelho, a verdade do evangelho é a consciência do perdão, da libertação, da transformação. Que nós tenhamos essa consciência, Senhor, e tenhamos ousadia de repreender toda seta maligna que vem sobre a nossa mente, toda palavra de acusação e condenação, porque temos perdão pleno de nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque podemos crescer e amadurecer livremente, sabendo que um momento não define a nossa essência.
Obrigado, Jesus, pela tua salvação, pelo teu sangue sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Amém? Perdão é algo maravilhoso. Um dia nós falaremos só sobre perdão, porque é algo que nós precisamos aprender muito. Perdão é transformador. Bom, vambora, né? Vambora. Excelente dia pra você. Debaixo do perdão. Cresce, irmão. Cresce, vambora, vamos crescer. Sai da lei. A lei quer que você seja perfeito. Ela sabe que você não dá conta. A religião quer que você seja perfeito e ela sabe que você não dá conta. Por isso que ela só quer te condenar. Ela só quer te prender. Tudo isso é influenciado pelo diabo. Deixa eu te falar, bora crescer. Bora entender a verdade do Evangelho, vamos compreender a graça de Deus e vamos crescer. Vamos errar no caminho? Claro. Vamos ser tentados? Claro. Mas isso não nos define. Somos filhos amados, perdoados, favorecidos, salvos, que são guiados e firmados na graça. Amém? Tchau pra você, até amanhã.